eu e o meu querido convidado, Nilson. Ai, ai. Vamos lá, deixa eu falar pra ele que eu entrei novamente. Entrei novamente. Informando, aqui, ok. Vamos fechar aqui, fechar aqui. Aqui a gente desliga. Conta para pagar. Então, pelo que eu sei, a gente vai precisar fazer PowerPoint, nem Word, nem nada. Só para você explicar mesmo, entendeu? Então, relaxa. O que precisa fazer agora? Precisa de... Felipe Neto? Não. Nossa, se fosse isso, eu já chegaria do avesso, né? Quem é? É ou não é? Meu irmão também assistiu. Não tá aparecendo para ele, Bianca, o convite. Estou aguardando o auxílio dos universitários. Calma aí. Cadê? Ele tá na Ele live? tá aqui, ó. Tá. Sim. Mãe, quando dá pra aparecer pra ele responder, fazer a transmissão vivo, comprou, não, calma aí. Aí, aqui, ó, aqui. Ah, não, aqui é com a Gi. É que com ele não aparece, por quê? Não. É porque assim... Ah, tem que ser do celular. Oi, Gi! Tô aqui treinando com o Nilson pra ver se a gente consegue entrar. Ai, ele gosta dessas coisas de... Quer ver? Deixa eu ver se é isso. Ele coloca isso, ele coloca isso. Ah, isso daí não é YouTube, tio, é TikTok. É, então, você tá me ouvindo? Esse eu acho que Hein, Gi? Ah, então, é que eu tô aguardando o Nilson, porque ele entrou do... É TikTok. Ah, agora sim. é TikTok o tempo todo. Eu também. Agora eu acho que vamos conseguir. Vamos ver. Oi, Thaís. Ah, agora Mas consegui. sabe o que é, Thaís? Ah, No notebook não funciona legal, não. então, eu acho que não tem o recurso, né? Espera um pouquinho só. Deixa eu... Oi, Thaís. Oi. Agora consegui. Sabe o que é, Thaís? Ah, No notebook não funciona legal, não. então, eu acho que não tem o recurso, né? Espera um pouquinho só. Eu tô escutando. Deixa eu ajeitar meu celular num lugar adequado, então, agora. Espera aí. Tá ótimo. Eu vou aproveitar para pegar meu óculos. Espera aí. Eu deixei. Ah, não quer? Não é, você pode. Mas...
Nós- Bem. E aí? Ah, Agora sim? agora sim. Vamos esperar só mais 2 minutinhos, aí a gente já começa para cumprir o horário. Espera aí que o celular tá caindo. Deixa eu apoiar ali num lugar legal. Pronto. Tá frio por aí? Tá frio, viu? E aí? Ah, aqui deu uma melhorada, né? Do jeito que tava, agora deu uma melhorada. É, mas... Tá friozinho, mas não tá tanto. Não, hoje nem tanto. Ontem que fez mais frio, a ponto de eu precisar ligar o aquecedor no escritório, você acredita? Sério? É que São Carlos é uma cidade alta, né? Aqui nós estamos... Não tem meio termo. É? Não tem meio termo em São Carlos. Não, ou é muito calor, ou se não, faz frio. E ontem estava um dia frio, sim. Tudo bem? Como é que foi o churras lá em Itu? Não, acabou nem... Até a casa que a gente ia fazer, que é do Bento, ele até veio almoçar comigo hoje. A gente acabou não fazendo porque tem algumas pessoas que ainda estão com receio de sair, Entendi. né? Por conta da pandemia, enfim. Aí a gente preferiu deixar um pouco depois para que todo mundo participe, né? Correto, tá certo. E aí, enfim, aí acabou não tendo e eu fui para Santa Rita do Sapucaí. Ouvi, você levou sua mãe, né? Minha mãe é devota de Santa Rita e se aproveitou e foi com a família toda. Ah, que legal, isso é bom. Depois a gente foi para Campos. Campos do Jordão? Tava frio. Eu estava em Monte Verde. Também é frio. Estava frio. E a gente pegou uma estrada que vai lá por São Bento do Sapucaí, né? Ninguém merece essa estrada. É muita curva, né? Muita curva. Mas, enfim. Bento, seja bem-vindo aí ao Inteligência Jurídica é Isso, só para a gente cumprir o horário, né? E aí, conforme as pessoas forem entrando, a gente vai gravando e vai disponibilizar depois a nossa página no YouTube, tá? Que bom. Então, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está na companhia do Nilson Pompeu, meu companheiro de conselho, uma pessoa extremamente participativa, em especial com relação à parte trabalhista, com relação à parte de defesa nos tribunais, e hoje ele veio falar um pouquinho exatamente sobre isso. Então, a nossa semana nós estamos falando essa semana inteira sobre a advocacia nos tribunais, e hoje a gente tem a honra de ter esse nosso convidado ilustre, que é o Dr. Nilson Pompeu. Seja muito bem-vindo, Nilson. Boa tarde, né? Porque ainda não é boa noite. Acho que ninguém jantou ainda. Thaís, as suas palavras sempre são suspeitas, viu? Porque a admiração é recíproca. Você sabe que eu tenho uma estima e um respeito muito grande por você, por todo o seu trabalho, por tudo que você representa. E essa representatividade sua se espelha para toda a advocacia do Estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil, né? E sempre alegre, sempre positiva, né? Então é muito difícil a gente não ficar animado vendo essa sua alegria de viver, esse teu sorriso. E você sabe que tenho uma admiração muito grande por você e agradeço esse convite, né? A palavra ilustre é por conta sua. Até parece. E Nilson, passando aí para o nosso tema especificamente, que é a parte da sustentação oral, a sustentação oral nos tribunais, eu vou começar fazendo uma pergunta para você
bem peculiar. Se a gente efetivamente deve sempre fazer sustentação oral. Ai, né? Eu respondo que nem sempre, tá? E vou tentar discorrer sobre isso. Eu queria só contar um pouquinho da minha iniciação, a primeira sustentação oral que eu fiz. Nossa, quanto tempo, né? Estou denunciando minha idade, é mais de 4 décadas. Eu era um jovem recém-formado pela PUC de São Paulo, um escritório pequeno em São Paulo, aí na capital, ali na rua 15 de novembro. E, famosa 15 de novembro. Logo no início, quase esquina da Praça da Sé. E eu militava em todas as áreas, até que um dia apareceu uma senhora, passou para mim e para o meu irmão, que é advogado, uma causa de direitos autorais. Uma causa linda, essa senhora era uma senhora humilde, mas ela tinha desenvolvido um trabalho espetacular, né? Do Brasil, sobre exportação Brasil-África. Era uma senhora que tinha muito contato com a comunidade negra, né? Africana, ela era uma pessoa assim, muito culta, mas ela fez um trabalho de estágio numa grande instituição, e fez esse trabalho de estágio depois dela, foi transformado num livro, foi passado para o inglês, e foi vendido depois para vários órgãos. E ela nos procurou para a defesa dos direitos autorais. Assim, para encurtar toda essa história, para ter uma ideia, quem defendia essa instituição era o falecido Carlos Alberto Bittar, em primeira instância. Né? Mestre em direitos autorais. E eu enfrentei esse homem, eu tão pequenininho, tão jovem, eu e meu irmão, tão assim, indefesos na advocacia, enfrentamos e ganhamos a questão em primeiro grau de jurisdição, e esse processo foi com uma apelação para o Tribunal de Justiça. E toda a minha vivência era mais de direito do trabalho. E nós fomos lá na primeira sessão de julgamento para assistir o julgamento, obviamente não para fazer a sustentação, né? Quem éramos nós para sustentarmos? Eis que chega lá um estagiário do escritório do professor Frederico Marques, que tinha entrado no processo, ex-desembargador do TJ, e que pedia o adiamento da sessão porque ele pretendia fazer a sustentação oral. E adiou essa sessão mais 15 dias. E aí foi aquele dilema, nossa, e agora? O que fazemos? Vamos procurar um advogado para fazer a sustentação oral, mas cobravam caro, e essa senhora não tinha como pagar, e nem nós. Aí eu passava para o meu irmão, vai você, ficamos aí 15 dias sem dormir, Thaís. Até que sobrou para quem? Para o manezão aqui, tá? Não, mas até hoje dá frio na barriga ainda, né? Enfrentar o professor falecido, Frederico Marques, quem sou eu? E fui lá com a cara de pau toda possível, mas eu tive uma tática, me aproximei do professor Frederico Marques, falei, professor, o senhor foi meu professor na PUC, eu aqui humildemente querendo enfrentar Vossa Excelência. Ele falou, não, meu filho, esse processo aí vai ser assim. Um dos juízes vai pedir vista para não negar provimento à apelação na minha frente, porque eu fui desembargador aqui, e vocês vão ganhar a causa, fique tranquilo. Ele, de uma humildade extrema, me deu uma tranquilidade tão grande, né, que eu fiz uma ótima sustentação oral. Mas aí prometi que nunca mais ia fazer de tanto medo, viu? Mas acabei fazendo outra assim, né? Agora, isso que você falou é uma verdade, tá? Eu tenho 43 anos de advocacia, militante, né? E faço sustentações orais. Você já viu o artista dizer assim, que eu não sou artista, hein? Pelo amor de Deus. Quero até tocar nesse ponto. Quem faz sustentação oral não precisa ser ator ou atriz, tá? Precisa ser advogado ou advogada. Mas sempre a gente fica com aquele friozinho na barriga, né? Depende do dia, depende da questão que você está defendendo, depende da Câmara que vai julgar o processo. E realmente, o que eu acho assim da sua pergunta,
existe uma certa banalização da sustentação oral. O que eu quero dizer com isso? Todas as partes têm direito da sustentação oral, mas existem processos que não comportam essa ida ao tribunal, e agora de forma telepresencial, porque são processos pequenos, que as questões estão muito bem elucidadas, e que o profissional tem muito pouco a dizer ali da tribuna, né? Então, o que eu faço assim, uma separação? Onde que eu vejo que a sustentação oral é relevante, ela funciona em alguns casos? Quando a matéria é de fato, quando fatos precisam ser esclarecidos da tribuna. É muito difícil, a não ser em matéria jurídica controvertida, né, que a gente precise levar para o tribunal uma visão nova do direito, uma visão nova jurisprudencial, mas normalmente os desembargadores e ministros, no caso aí do TST, onde eu costumo ir também, eles, infelizmente, não interpretam que a gente possa ali da tribuna ensiná-los sobre o direito. Né? É lógico que matérias controvertidas, sim. Agora, eu vejo funcionar de alguma forma quando são matérias de fato. Quando precisamos esclarecer sobre um documento do processo, sobre um acontecimento, dar realce no depoimento de uma testemunha. Eu vejo que nessas situações, quando a gente precisa demonstrar um equívoco do juiz de primeiro grau de jurisdição, pontuar naquele momento da tribuna. Então, eu já tive casos onde ela foi bastante frutífera, a sustentação oral. Ela funcionou muito, né? E nós temos aqueles outros casos, Thaís. Imagine assim, você é constituída por um cliente para defendê-lo num processo enorme, de valor muito expressivo, seja pelo reclamante, seja pela reclamada, seja pelo autor, seja pelo réu. E você vai fazer a sustentação oral e, de repente, eu não vou pela outra parte, você ganha o processo. Sempre vai ficar aquela imagem do cliente que ele perdeu o processo, porque você foi fazer a sustentação e eu não fui, você entende? Então, eu não vou em todos os processos, mas há processos, sim, que eu entendo que há necessidade de reforçar o recurso, nosso recurso lá da tribuna. Então é assim que isso que a minha decisão sobre sustentar ou não está pautada realmente no perfil do processo. É até interessante, né? Nós dois, como conselheiros, nós fazemos parte das câmaras recursais dos tribunais de ética. E eu vejo, por exemplo, alguns advogados que vão fazer sustentação oral, mesmo tendo o voto do relator favorável a eles, e ainda assim sustentam oralmente. Você acha que isso é apropriado? Porque às vezes, por exemplo, aconteceu, por exemplo, na Câmara, do próprio advogado que estava lá defendendo seu cliente, levantar algumas situações que os julgadores não tinham nem percebido, e acabar revendo aquele voto do relator inicialmente favorável para um voto desfavorável. Então, Thaís... O que você acha a respeito disso? Não, você tem razão. Olha, nós... que nos posicionamos em julgamento de processos éticos na Câmara Recursal, que agora estou assim, por um período afastado da 7ª Câmara, por uma necessidade profissional de me afastar, mas nós julgamos também as exclusões. Então a gente percebe, às vezes, que uma sustentação oral pode ajudar muito no julgamento, como ela pode também prejudicar. Quando nós estamos falando de tribunais, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, que é um local onde eu costumo fazer sustentações orais. São 3 desembargadores que votam e normalmente o primeiro lê o voto dele. Se for favorável, ele pergunta se a gente tem interesse ou não em sustentar. Nós sempre ficamos com uma dúvida se os 2 outros magistrados vão acompanhar esse voto ou não. Tá certo? Eu costumo perguntar assim, olha... O voto é favorável, excelência, mas há divergência? Eu pergunto e eles respondem, não há divergência. Aí eu falo, ótimo, então agradeço, não tenho a intenção de sustentar oralmente.
Agora, tem um problema, viu, que eu já passei, não é um problema, mas é uma situação. Algumas vezes, nós somos contratados ou por colegas ou por empresas que já têm departamento jurídico para fazermos sustentações orais. Então, agora isso modifica um pouco com a telepresencial, né? Mas, assim, sempre é um momento que, assim, quase que solene de você pegar seu carro, ir até o tribunal, colocar a beca, daqui a pouco eu já falo da beca também, né? E a empresa te paga para fazer a sustentação oral. Aí você já pensou, você vai para lá, está cobrando um determinado valor, e fala, o senhor quer sustentar? Eu falo, não. Né? Mas aí a gente, obviamente, tem que explicar essa situação para o cliente, porque o cliente está esperando que você faça uma sustentação oral para honrar aquilo que ele te pagou, né? O que você contratou. Mas eu sempre explico para o cliente, peço permissão para que, se o voto for favorável ao nosso recurso, que eu dispense a sustentação. E os clientes compreendem, eu acredito que só a presença da gente, porque sempre eu também procuro fazer um memorial, entrego para os desembargadores antes do julgamento, faz parte do meu trabalho, né? Eu até falei de beca, viu, Thaís? Mas o momento mais difícil ali do tribunal é a hora de vestir aquela beca. Tem tribunais que nem exigem, né? Em São Paulo, o TRT de São Paulo parece que não exige beca. Eu já fiz sustentação e não precisei pôr. Agora, o TRT de Campinas, ele exige. Então, é um tal de o advogado tirar a beca, colocar a beca do avesso. Um do outro. Você não consegue pôr, e os desembargadores te apressando para a sustentação. Eu costumo ajudar, quando eu faço a sustentação minha, eu saio da sustentação, eu ajudo o colega que vem no meu lugar para colocar a beca, sabe, dele, ali eu ajudo. Sempre dá uma tranquilidade, né? E sobre beca, eu tenho uma situação também. Eu acho que a gente devia comprar becas, viu? Agora, Eu tenho uma. Eu não tenho. Colocar qualquer coisinha preta sobre o ombro já dá agora na telepresencial. Na época de pandemia não dá para ver direito. Já dá uma impressão de beca, né? E a capinha, né? Coloca uma capinha, só aparece, não precisa ser aquele negócio todo florido, cheio de babado, né? Uhum. Mas é legal, viu, você ter uma beca bonitinha, até porque aquelas lá que estão cheirando naftalina, né? Você não sabe... Uma dica para as salas das OABs nos tribunais. Passar um perfilzinho antes. Não, mas no Tribunal de Justiça, Thaís, a Associação dos Advogados mantinha uma sala de becas, né? E tinha uma senhora muito educada, que ela arrumava a gente, colocava alfinete, ajustava na cintura. Saía bonitinho, a gente tirava foto lá, mas não era foto... Não tinha como publicar no Facebook, né? Ainda falando com relação a essa expectativa de muitas vezes os advogados acabam não sustentando exatamente por essa insegurança, né? Como é que é o tratamento do advogado nos tribunais? Você falou que há essa coisa de agilidade. Como é que funciona isso? Há realmente um motivo para a insegurança do advogado com relação à realização da sustentação oral? Ô, Thaís, assim, o advogado, ao fazer uma sustentação oral, ele está falando em público, né? Agora, na telepresencial, por videoconferência, isso daí dilui um pouco, porque ele não vai estar vendo aquele público todo lá, colegas, advogados, desembargadores, serventuários, assistindo à sustentação oral, embora há muitos anos já tenha a transmissão ao vivo da sustentação oral, né? Eu penso assim, olha, sempre há um certo nível de insegurança, às vezes você cai em algumas turmas julgadoras que não são muito simpáticas, algum relator que não é muito simpático, o clima realmente dos colegas lá é um clima de nervosismo, porque está todo mundo preocupado ou com a sustentação oral ou com o resultado do processo. Mas uma coisa eu queria dizer assim, olha, eu tenho certeza absoluta que ninguém torce para quem está ali na tribuna errar. Todo mundo torce
para que a pessoa acerte, se saia bem na sustentação oral. Ninguém vai dar risadinha, aplaudir porque você gaguejou, porque você... Então, o jeito é enfrentar, é mais um ato processual que nós, advogados, temos que enfrentar. Com medo, sem medo, com receio, com nervosismo ou não, né? Mas o que é importante é ter a preparação para o processo. E o que a gente nota também, esse nervosismo, ele ocorre nos primeiros segundos da sustentação oral. Depois que a gente começa a sustentar, esse nervosismo se esvai e a palavra começa a correr mais solta, começa a correr mais fluida. Então, eu noto isso, sabe? E também é assim, a insistência em ir fazer a sustentação oral vai treinando a gente. E aquela posição, quando nós estamos na tribuna, falando, dentro daqueles minutos que a legislação nos outorga, a autoridade da fala é nossa. Não é do desembargador, não é de ninguém. A autoridade é nossa. Então, nós estamos cumprindo o nosso mistério. Então, estamos cumprindo um ato processual apoiado na legislação e que faz parte do nosso ofício. Então, nós temos que nos preparar para isso, sim. Ninguém precisa ser ator ou atriz, um ótimo orador para fazer uma sustentação oral. Você sabe disso, que quando a gente presencia sustentações orais lá, né, tem uns colegas que falam muito bonito, né, outros chegam nervosos, não é isso? Né? É verdade. Então, mas isso vai de cada um, vai da prática também, né, do dia a dia, enfim. E a preparação, né? Porque quando a gente se sente melhor preparado, a gente também vai com mais segurança, Sim. né? Como você realiza, quando você vai fazer a sustentação oral, como é que você se prepara? Aliás, você se prepara para isso? Como é que você se prepara? Se prepara. Olha, é assim, eu vou te contar uma situação que nem sei se a colega está assistindo a gente, pode ser que é uma colega minha muito querida aqui de São Carlos. Uma vez, uma igreja sofreu uma ação de uma senhora que pleiteava vínculo de emprego, e essa colega falou, vou fazer uma sustentação oral lá, nunca fiz, você me acompanha, tal, vai o padre vai dirigindo o carro, vai uma senhora da igreja, né? E você vai junto comigo para me dar uma força, me explicar. Eu, como é uma colega muito próxima, assim, eu fui com ela fazer a sustentação oral, o padre passou na minha casa, com um golzinho, ele foi dirigindo, um padre muito bacana, com aquela gola de padre. E fomos indo e no meio do caminho, essa colega falou, Nilson, faz você a sustentação oral. Eu falei, mas eu não conheço o processo, eu não tenho subestabelecimento, a gente faz subestabelecimento na hora, você junta ali da tribuna, eram autos físicos, né? Eu falei, então vocês ficam quietinhos que eu vou estudando o processo, eu vou fazer isso para o padre me abençoar, né? E tenho certeza que ele vai me abençoar. Só que essa colega tinha feito um recurso muito bem feito, né? Aliás, ela é uma ótima advogada. Tinha feito um recurso espetacular, que nem precisaria da sustentação oral, tão bem feito o recurso dela. E eu fui fazer lá a sustentação oral e falei, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou apelar isso para mudar a sentença? Eu falei lá para os desembargadores, que na época a gente chamava de juízes ainda, se lembra? Eu falei, olha, tão importante é a causa, essa igreja é uma igreja pobre, do interior, que o padre veio junto aqui. E mostrei o padre lá para os desembargadores, né? Vai, vocês vão tudo pro inferno. Ganhamos o processo, viu, Thaís? Mas muito, não pela minha sustentação, né? Ganhamos o processo. Eu penso que o padre me olhou lá como um verdadeiro santo Ivo, né? Ali da tribuna. Olha, eu nunca ouvi falar em nenhum Santo Nilson. Bom, Thaís, assim, eu me preparo, sim. O que eu acho muito relevante é conhecer o processo a fundo. Você precisa conhecer folha por folha do processo, página por página, prova por prova. Quanto mais você conhecer detalhes do processo, você vai estar mais segura na sustentação oral. Então, esse é um primeiro passo que até para poder fazer um memorial, e aqui também já vai uma dica, nada de memorial longo. Não queira fazer um recurso de 20 laudas e um memorial de 40 laudas. O memorial tem que ser 2 folhinhas só de papel, bem curtas, com os pontos principais. E tomando cuidado para não fazer uma inovação no seu memorial escrito.
Porque eu já vi colega que no memorial tenta acrescentar coisas e já vi desembargador chamar atenção, falar, olha, doutor, no seu memorial o senhor está inovando, isso fica chato, né? Soa como até má fé. Então o memorial é assim, muito sucinto, mostrando os pontos mais relevantes do processo. Então, quando se prepara o memorial, nesse exercício de seleção dos pontos mais importantes do processo que podem colaborar para o julgamento favorável ao nosso recurso, você já tem uma preparação. Outra preparação que eu faço é o seguinte, é chegar lá antes, me ambientando, nunca chego de última hora. Eu acho que chegar antes ali na sessão, já conversa com um colega, passa um desembargador, você cumprimenta, respiração constante, né? Conversa com um, com outro, você vai se ambientando com aquele clima, e eu procuro me inscrever assim para a sustentação oral o mais breve possível, mas também não ser uma das primeiras sustentações. Porque se você é o primeiro a sustentar, né, obviamente você vai estar mais nervoso, está começando a primeira sustentação do dia. Mas também deixar muito para o fim, você nota que tantos são os julgamentos que os desembargadores já estão um pouco cansados, né? Então talvez tenha uma certa tendência de prestarem menos atenção no que você vai falar. E tudo é válido, tá certo? Até você pegar e ir de carro para o tribunal, caso vamos dizer Campinas, São Paulo, vai cantando no carro, vai treinando a voz, chega lá com um vozeirão bonita, exercita as cordas vocais, relaxa, cantar relaxa, viu? Ou vai reproduzindo a sua sustentação oral, sem decorar, né, sabendo os pontos principais, a entonação. Precisa, assim, de uma preparação, né? Eu acho que ir lá, assim, só com a cara e com a coragem, não é o ideal, não. E ler essa minuta? Porque eu vejo alguns também, já vi alguns também, que vão até os tribunais para ler memorial. Então, O que você acha disso? eu acho que houve até uma proposta da ministra Nancy Andrighi, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, do STJ, que ela queria mudar o regimento, né, do STJ no sentido de se proibir a leitura da sustentação oral. E ela perdeu lá, votaram contra, porque entenderam que não teria base legal essa proibição. Eu vejo, sim, colegas lendo, né? Mas eu acho que isso perde um pouquinho o espírito da sustentação oral. Não tenho nada contra, não vou criticar, mas eu acho que a sustentação oral ela tem que ser feita sem a leitura. É lógico que você pode ter diante de você alguns pontos, né, principais, ali um roteirinho para você não se perder, porque às vezes a gente se perde mesmo. Às vezes você se perde, inclusive, no tempo, né? Tempo muito curto. Eu me lembro que tinha um desembargador aqui no TRT da 15ª Região, que ele deixava uma ampulheta caindo assim, a areinha, né? E ele virava a ampulheta, 5 minutos de um lado, 5 minutos de outro. E você ficava olhando aquela ampulhetinha lá, ficava morrendo de medo, que seu tempo estava acabando. Então, é necessário uma cronometria do que você vai falar, dos aspectos mais importantes, para que você não precise correr, né, atrás do tempo e muitas vezes acaba não conseguindo expressar um ponto importante do seu recurso. Então, faz um pequeno roteiro, os pontos principais, onde você anote. Às vezes uma palavra é suficiente para te lembrar toda uma formação de raciocínio. Se ele vê essa palavra, um roteirinho aí com 10 itens, 12 itens, e você em casa faz um ensaio, cronometra, que você vai ver que dá muito certo. Agora, o fato de ter necessidade de conhecer o processo é importante, porque às vezes o desembargador pode te dirigir alguma pergunta. Por exemplo, doutor, o senhor se referiu a um documento. Onde está isso no processo? Agora, processo digital, você tem que falar, está no ID, número tal, né? Demonstrar para eles onde que está aquele documento ao qual você se referiu. Que já pensou se ali na tribuna falar, não sei onde está, eu falei, mas não sei onde está. Então, conhecer o processo traz uma segurança incrível, né, para quem julga, porque
para quem sustenta, porque tem desembargadores que conhecem profundamente aquele processo. Eles julgam muito, mas são muito cautelosos. Então, eles apreciaram a fundo. E, às vezes, se a causa é uma causa complexa, uma causa de um nível de importância alto, eles vão simplesmente saber os pontos nevrálgicos do processo, né? E vão te questionar ali da tribuna. E é importante você ter uma resposta adequada. Então... É até interessante, né, que a gente estava falando, até conversando, né, semana passada a respeito de a gente ter inteligência emocional, até nisso é necessário para você manter o controle, né, porque de repente você chega tão nervoso, tão afobado, como você falou, né, de chegar em cima da hora, enfim, e acaba, ao invés de ajudar, acaba prejudicando o próprio cliente, né? Eu entendo que sim. Ô, Thaís, eu tive uma situação, eu falei que eu ia te falar da Beca, né? Eu fui fazer há muitos anos, há décadas, eu fui fazer uma audiência em Itabirito, Minas Gerais, na área civil. E a audiência ela era realizada no salão do júri. Eles não tinham uma sala de audiência. E eu comecei a ver lá um monte de advogados com beca, né, andando para cima, para baixo, e a audiência civil eu não levei beca. Aí eu chamei lá um rapaz lá um serventuário e falei, nossa, como é que faz? Aqui o juiz exige beca? É, doutor, ele exige sim, não deixa fazer audiência sem beca, né? Falei, meu Deus, é um caso importante, era a oitiva de uma testemunha, né, da Vale do Rio Doce, e era um caso muito importante da área civil. Eu representava uma empresa que eu trabalhava aqui de Guarulhos, e ele falou, não tem jeito, doutor, mas eu vou dar um jeito, doutor. Aí pegou, mostrou uma beca, não serviu, ficou pequena, mostrou outra, ficou grande, até que ele me deu uma que serviu. Foi fazer a audiência, entrou o juiz sem beca, né? Aí eu chamei esse rapaz, que acho que ele era meio oficial de justiça, ficava ali. Falei, mas você não falou que precisava de beca? O juiz está sem a toga dele. Não, doutor, o senhor que está com a toga dele. Ele tinha me passado a toga do juiz. E eu lá, todo, né, com a toga do juiz, o juiz bravo, viu, sem a toga dele, e eu não estava com beca, becado, eu estava togado. Mas então, o que eu quis me referir, que se você tem a sua própria beca, você não fica nervoso, você se prepara, né? Agora, sabe, Thaís, nós que assistimos lá julgamentos e na posição de julgadores, né? Assim, algumas coisas nós sabemos que devem ser evitadas, não é isso, na sustentação oral? Sim, e a gente vai aprendendo, né, a cada dia. Então, por exemplo, a arrogância, né, de quem vai fazer a sustentação oral, às vezes se postassem como dono da verdade. Dono da verdade. Né? Isso nós sabemos que os julgadores não gostam muito, principalmente na justiça. Nós lá no conselho não levamos isso muito em conta, porque nós estamos julgando colegas entre colegas, né? Uma situação mais difícil. Embora nós estejamos aí constituídos para esse tipo de julgamento, mas nós nunca nos colocamos em posição superior aos colegas que estão sendo julgados lá. Você sabe disso. Há muita complacência, há muito respeito, há muita, até vou dizer assim, uma certa solidariedade com os colegas que estão sendo julgados. Mas você sabe que no judiciário nem sempre é assim, né? Então, se mostrar arrogante, mas também não excessivamente submisso, né? Subserviente. Eu já vi advogado que vai fazer a sustentação oral e ele gasta 5 minutos do tempo dele elogiando o juiz, elogiando o desembargador, ou falando outra coisa que eu acho assim totalmente desaconselhável. O advogado começa expondo a tese da outra parte na sustentação. Vamos dizer, ele tem 10 minutos, ele começa. Vamos dizer que você esteja defendendo uma empresa num grau de recurso. Você fala, o recurso do reclamante falou isso, falou aquilo, pleiteou isso, pleiteou aquilo. Não interessa o que ele pleiteou, interessa o que você quer ganhar no processo. Seus argumentos, né? É os seus argumentos. Então não há necessidade de reproduzir os argumentos. Eu ajo assim.
É o meu modo de agir na sustentação oral. Se eu tenho 10 minutos para me manifestar, eu tenho que explorar esses 10 minutos, um cumprimento rápido dos magistrados, dos colegas presentes, mas sem muitas delongas, né? Vou direto aos pontos, que senão meu tempo vai ser curto. 10 minutos numa fala passam muito rapidamente. Então, nós nem podemos ser devagar também na sustentação oral, ficar com muitas divagações, não demonstrar arrogância e ter uma certa cronometria do tempo da sua fala. Eu acho que é o que funciona melhor. E sempre procurando enfatizar os aspectos fáticos do processo que contribuem para o julgamento favorável do seu recurso. Então, é isso. E a questão da pessoa, vamos imaginar que é o próprio advogado que é parte no processo. Aí não é bom. Como é que você encara essa situação do próprio advogado como parte, advogando em causa própria, e sustentar oralmente, e muitas vezes, inclusive, nós já vimos casos que se coloca numa situação de vitimização, isso acaba tocando o julgador ou é desfavorável, enfim. É difícil, eu entendo que isso é totalmente desaconselhável, né, Thaís? Porque é difícil você sendo parte do processo, você agir de uma forma assim, isenta de emoção. Você sempre vai carregar sua fala com uma emoção que não é técnica, né? É lógico que durante a sustentação oral você pode dar alguma ênfase emocional na sua palavra, mas aí já ganha um ar meio teatral, né? Você ensaiou para fazer isso, você fez uma pausa enquanto estava falando, respirou fundo, se movimentou, fez uma expressão não verbal, né? Coçou a cabeça, enfim, fez um não com a mão, qualquer coisa assim, mostrou um documento. Tem toda essa postura gestual também, que alguns fazem com maestria. Até achava que os advogados deviam fazer escola de teatro, né, Thaís? Porque é tão útil, né? Embora hoje isso daí... Você sabe que eu fui fazer direito por causa do teatro. Então... Eu fazia curso de teatro quando eu estava no colegial, que agora não é mais colegial, falo que coisa de velho, no ensino médio, e acabei indo fazer testes vocacionais e tal, exatamente por causa, não continuei no teatro, né, infelizmente, porque realmente é uma área bem legal, que te abre outras janelas, Sim. Né? Mas como é importante você acabar desenvolvendo o falar, essa questão da postura, Sim. Inclusive, né? Na hora de você estar lá também. E tem um outro detalhe. Você falou dos cumprimentos, né? Que às vezes realmente são até chatos. Eu fico pensando, eu como julgadora, esse excesso de cumprimentos chega a ser desagradável até, né? Melancólico. Porém, quando a gente fala dessa questão das palavras, além da questão da articulação, o que você acha que o advogado ele tem que tomar cuidado ao falar? Então, às vezes a gente tem alguns vícios de linguagem, né? Por exemplo, né? Aqui em São Paulo a gente fala muito meu, meu pra lá, meu pra cá, né? Como é que fica isso, essa questão tanto da imposição de voz, para que não se torne arrogante, como você falou, como também das palavras a serem utilizadas nas sessões, né? Então, Thaís, assim, a sustentação oral, na verdade, ela não é um diálogo, né? Entre o advogado ou advogada e os julgadores. É um ato unilateral, é lógico que os desembargadores podem te dirigir alguma pergunta e você tem o direito de intervenção ou esclarecimento pela ordem, mas via de regra, você tem aqueles minutos da sua fala e ponto final. Então, não preciso dizer que isso é desnecessário, que o português tem que ser o mais correto possível. É difícil fugirmos de vícios de linguagem, mas como em São Paulo, meu...
chamar um desembargador de você, uma desembargadora de você, né? Ou como vocês estão vendo isso. Eu evito isso, tá certo? Eu chamo de excelências porque é o respeito que eu estou demonstrando àquele ato solene e a autoridade que eles representam, tá certo? Independente de quem for o julgador. Então, muitas vezes nós temos que ouvir algumas colocações unilaterais que nós não podemos sequer rebater. Eu fiz uma sustentação oral no Tribunal Superior do Trabalho há algum tempo, onde o ministro falou que a minha tese da tribuna era uma tese perversa, né? E eu tive que engolir aquele sapo, né? Voltei com aquele sapo no avião querendo pular para fora da boca. Aí eu peguei, o que eu fiz? Saí de lá, fui contar os passos que tem lá no tribunal, sabe que ali é assim, tipo uma meia-lua, nossa, tem 211 passos lá, aquele tribunal. Nossa! Você vê que eu me divirto, viu? Eu me divirto. Estou contando passo. Mas eu fiz antes e depois também, tá? É grande aquele tribunal, viu? E para engolir o sapo do perverso. Dá para dizer o sapo engolido. Então. Até com relação a essa situação de você tem um lado, né? Que por mais que ele tenha sido desagradável, ele de alguma forma prestou atenção naquilo que você disse. E quando você percebe que o desembargador, o ministro, não está prestando atenção naquilo que você está falando? Porque às vezes isso é algo também um tanto quanto corriqueiro, né? Como é que faz isso? Como é que faz diante dessa situação? Eu tenho uma técnica que eu não sei se é muito bem recebida por eles. Eu faço uma pausa. Eu faço o silêncio. Aí eu percebo que todo mundo me olha para ver se eu acabei de parar de falar. Aí eu retomo com outra entonação mais alta. Aí eu falo, muito bom. E se necessário eu falo, volto a insistir no ponto que eu acabei de falar, que eu não sei se foi bem captado por vossas excelências, se foi bem absorvido. Aí eu falo 3 vezes aquilo que eu precisava falar. Isso realmente a gente às vezes precisa fazer isso. Mas com toda honestidade, olha, não tem ocorrido assim esse grau de desrespeito não nas sustentações orais, viu, Thaís? Pelo menos as que eu tenho feito, eu noto que os juízes, os desembargadores que vão votar prestam sim atenção naquilo que eu estou falando, até porque eu evito de ficar divagando, né? Você não vai ficar ali da tribuna lendo jurisprudência, enfim, lendo doutrina. Eles não gostam disso, na minha opinião, não gostam. Pode ser que seja uma matéria nova, extremamente controvertida, e que você precise demonstrar para o tribunal os pontos de divergência e de convergência. Aí sim, mas em teses já superadas, eu não vejo necessidade de você ficar lendo, conforme já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho. Outra dica que eu quero dar é a seguinte, tá? Do que eu acho também desaconselhável. Nós temos a facilidade hoje, pela busca no site do tribunal, de conhecer mais ou menos como cada desembargador pensa a respeito de determinado tema, né? Então a gente consegue fazer uma busca aí dos julgamentos. E não é muito raro ocorrer de o voto de um desembargador ou de uma desembargadora estar contrário àquilo que ele já decidiu em outro processo. Olha só, eu já tive casos assim. Então, já me aconteceu. Exatamente igual. Casos iguais e julgamentos diversos. Eu tive uma vez que da tribuna, eu fiz assim uma confrontação. O desembargador tinha lido o voto era contrário à nossa posição, e eu peguei ali da tribuna ali. Mas interessante que Vossa Excelência, no outro processo, julgou dessa maneira. Eu vi que isso foi muito mal recepcionado pelo desembargador. Ele falou, doutor, mas eu mudei de ideia. Eu ouvi isso, entende? Então ele se sentiu acuado com a minha confrontação, e a saída dele foi essa. Eu mudei de ideia, doutor, eu mudei de opinião a respeito desse tema.
Então, eu penso que você, na sua sustentação, pode sim abordar teses ou até palavras que o desembargador relator já usou em outro processo, mas não se referindo que já foi um voto dele, entende? Até porque, às vezes, o voto é do... Isso é técnica, né? Isso é técnica, aliás, né? Que é rapora, quando você utiliza as mesmas palavras, os mesmos gestos que a outra pessoa, né? Uma técnica chamada rapport que dá sempre certo, né? Então, você acaba conduzindo o raciocínio dele para aquilo que ele pensa. E existem outras situações que o voto nem foi feito, né, pelo relator. Ele leu, assinou, mas às vezes o voto foi de um assessor. Infelizmente, pelo volume de processos, eles são obrigados, às vezes, se valerem de votos de assessores. Seria humanamente impossível os desembargadores julgarem pessoalmente a quantidade de processos que eles têm. Lógico que eles devem passar a diretriz para o assessor, né? Devem ler o voto, ver se concordam ou não, mas todo aquele raciocínio que construiu o voto, às vezes veio de um assessor que analisou a prova, às vezes o juiz não analisou, o desembargador não analisou. Então, precisa ter esse tipo de cuidado de não partir para essa confrontação, né? E assim, a segurança, humildade, né? Humildade, mas sem subserviência, sem se humilhar, porque nós estamos cumprindo o nosso papel ali. Naquele momento, a autoridade é nossa. Então... E é possível a gente cobrar algo a mais para fazer essa sustentação oral? Você fala assim do cliente... Com relação a honorários advocatícios. Eu sempre cobro. Se eu estou advogando para reclamante, não, Thaís. Porque aí você já trabalha ad êxitum, né? Então eu entendo que o resultado favorável do processo vai te trazer um resultado maior dos honorários. Mas quando eu advogo para empresas, tem um item do meu contrato que é a remuneração da sustentação oral. Então, não só a remuneração da sustentação oral, como também o reembolso das despesas, né? Porque você precisa ir para Brasília, por exemplo, é avião, é hotel, enfim. Agora, isso com a telepresencial, isso praticamente vai diminuir. É uma pena, né? Porque era um ato solene tão bacana, tão gostoso ser num tribunal. E assim, eu sempre gostei e fiz isso até profissionalmente, até para outros colegas que tinham certo receio de fazer sustentação oral. Eu fazia sustentações orais para uma empresa aqui do interior, que ela tinha um departamento jurídico, ela me contratava para fazer as sustentações orais. Tinha um advogado ótimo lá do jurídico deles, que fazia trabalhos maravilhosos nas defesas, mas ele não gostava de sustentação oral. Ele tinha certo receio de fazer, então me contratava. E o jurídico deles lá tinham vários advogados, vários estagiários, né? Aí eu acabava a sustentação oral quando o resultado era favorável, porque transmitia via internet, né? Aí um monte de ligações. Parabéns, doutor, tinha gente público me assistindo. Você vê? Quase um artista. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade a gente carregava. Agora, isso daí, infelizmente, vai ficar tão diluído. Embora o TRT, os TRTs, eu falo muito da área trabalhista, porque há muito tempo eu não faço área civil. O TRT, ele tem transmitido os julgamentos, né, pelo YouTube. Então, é uma boa oportunidade para os colegas e para as colegas assistirem a alguns julgamentos, sustentações orais. Tem advogados e advogadas que fazem sustentações orais primorosas, né? Assim, tecnicamente perfeitas, que é isso que a gente tem que seguir, né? E essa postura nossa é muito legal, sabe? Eu tenho visto também, às vezes, alguns ex-desembargadores ou ex-juízes que, vencido o prazo de quarentena, começaram a advogar nos tribunais, onde fazem, basicamente, sustentações orais. Eu já vi situações que não é a mesma coisa que um advogado fazendo. Fazem sustentações boas também, mas eu já vi juízes balançando a cabeça, dizendo que estava contra aquele voto, como se postando como juiz. Eu falo isso com muita clareza, porque é o seguinte, eu acho que a técnica de julgar é muito diferente
da técnica de convencer. São duas coisas diferentes. Né? Você julgar uma coisa, você julga de acordo com a sua consciência, com o seu conhecimento. E, ao convencer, nós temos que usar de várias técnicas, né? Vários silogismos, várias construções argumentativas para se chegar numa conclusão. Isso também é muito importante quando você constrói o raciocínio da sua sustentação oral, ela tem que ter início, meio e fim, né? O fim tem que estar, a conclusão tem que estar super aliada com todos os fundamentos que você se reportou na sustentação oral. E não pode ser um negócio sem pé nem cabeça e começa pelo fim, né? Então, eu acho que tudo isso também, cada um vai desenvolver o seu melhor estilo. Eu vejo advogados fazendo brincadeiras da tribuna, querendo fazer os desembargadores rirem, né? Como se fosse um show. Como né? se fosse um show. Eu não sei se isso funciona, tá? Eu não sei se isso funciona. Eu acho até um tanto quanto desagradável, vou ser bem sincera, porque a nossa profissão, ela precisa de um respeito. Eu acho que até para você conseguir respeito dos próprios desembargadores, você tem que ter uma postura compatível com isso, né? Concordo plenamente. Eu já vi advogado fazendo sustentação oral, porque você tem os príncipes do tribunal, né? E as princesas do tribunal. São aqueles colegas que vivem ali no tribunal das 8 da manhã às 8 da tarde. Hoje está fechado, né, atualmente, mas... E vão nos jantares com juízes, vão frequentes, são lá da região e se conhecem. Alguns até tentando o quinto constitucional, né, no futuro. Fazem aquele ambiente deles e são muito conhecidos. Eu já vi um lá falar assim, boa tarde, senhores desembargadores, todos já almoçaram, todos almoçaram bem, sabe? Eu achei... Almoçamos, só faltou falar, almoçamos juntos. Almoçamos juntos. Eu achei super esquisito, Thaís. Eu realmente, eu começo minha sustentação oral sem subserviência, cumprimento as pessoas rapidamente e falo, é com respeito que me dirijo a vossas excelências para sustentar os seguintes pontos do meu recurso. Então, eu ao falar que me dirijo com respeito a eles, eu acho que eu já estou deixando bem claro que eu também quero respeito, não é verdade? Eu acho que é uma via de mão dupla. Com certeza. E eu falo isso assim com um semblante sério, é com respeito que me dirijo a vossas excelências. Mas esse é meu estilo, né? E que também eu desenvolvi de um tempo para cá. Isso no início não era assim, não. No início eu achava que eu podia peitar, que eu ia mudar tal. E não é. O processo já tem um voto e algumas situações realmente a gente vê que até nos julgamentos que nós fazemos lá das exclusões, assim, eu não vou citar o caso por ética, mas eu posso citar a situação. Num processo que eu votei, um advogado falou que eu era inquisitor. Né? Talvez você não se lembre do caso, mas... Lembro. Que eu agia como... Lembro. Que eu agia como inquisitor, porque eu falei que ele agia com má fé no recurso dele. Isso pegou muito mal, né, para todos os outros conselheiros que estavam ali na sessão. Então, esse é o tipo de atitude que não vai beneficiar o cliente da gente, de forma alguma. Pode parecer um ato heróico, um ato de valentia, mas não vai beneficiar. Né? Então... Não vai ter o resultado esperado. Né? Nós estamos ali para obter um resultado. E não para defender uma postura, defender uma posição. O nosso papel é técnico, tem que ser pragmático. Então, o mais pragmático possível. Nilson, eu vou encerrando, porque o nosso tempo já está acabando, infelizmente, porque eu ficaria aqui o tempo inteiro conversando com você. É sempre muito agradável estar com você. Eu vou, mais uma vez, agradecer a sua participação, pedir para as pessoas... Sigam a gente no nosso canal, Inteligência Jurídica é Isso, também no YouTube. Esse vídeo vai estar postado no YouTube. E, Nilson, muito obrigado. Foi só sabedoria aqui.
Obrigada. Obrigado, Thaís, e parabéns por todo o seu trabalho, tanto no conselho como nesses canais aqui que você